Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir e viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Mari Lourdes? Olá, Queiroz! Olá, amigos e amigas! Estamos iniciando a edição 568 do programa Espírita Semear. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E o que temos no programa hoje? Vamos conferir? Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 13, versículo 17, com o tema Jesus voltando. Afinal, devemos temer a morte? Vem conferir a resposta com o nosso irmão José Pereira no quadro O Céu e o Inferno. Severino Celestino dá continuidade na análise da parábola do joio e do trigo e hoje nos fala o que devemos cultivar em nosso corpo e em nosso espírito. Vale a pena conferir. Os amigos da luz, em mais um momento de descontração, aprendizado e um leve toque de humor, voltam ao semear com o episódio Mentora Fake. Fique ligado e confira. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Jesus voltando, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Mateus capítulo 13, versículo 17. Os espiritualistas cristãos estudiosos reconhecem que Jesus Cristo é o comandante supremo, depois de Deus, de todo o rebanho de almas na terra, e aceitam igualmente que os dirigentes ou fundadores das diversas religiões foram e continuam sendo enviados do próprio Jesus, de acordo com as necessidades evolutivas e ideológicas da massa humana. Para os pertencentes das inúmeras seitas, esse modo de pensar dos cristãos não soam bem aos ouvidos, encontrando nos limites religiosos em que estão o céu e tudo mais, achando, com o mesmo direito dos cristãos, que os profetas ou reveladores do sistema religioso ou filosófico a que pertencem é que possuem o cetro com o qual comandam o espiritualismo na face da terra. Realmente, eles têm o direito de pensar assim, como também o temos. Acontece que Jesus foi anunciado por quase todos eles que haveria de vir para restabelecer as coisas, e alguns ainda o esperam. Os demais afirmam que os fundadores das doutrinas copiaram uns aos outros a essência doutrinária, perdendo assim o valor da revelação. Para nós, espíritos desencarnados, que aceitamos o Cristo como fundamento da vida na Terra, servindo como instrumento de Deus para mantê-la na plenitude, regozijamo-nos em comparar as religiões, encontrando nelas afinidades naquilo que se expõe para o povo. Eis porque o perquiridor atento compreende a validade de todas elas, que passaram por um só canal ao se destinarem à terra, e esse canal para nós é o Cristo, o grande mestre por excelência, nunca nos desfazendo dos outros,
pois cada um tem o seu valor individual. Basta para isso ser um enviado de Jesus para entrar na escala dos grandes seres. Quem contradizer nossas assertivas, quando passar para o lado de cá, o lado espiritual, caso esteja em condições, poderá certificar-se do nosso anúncio acerca desse assunto. Os profetas anunciaram Jesus Cristo como sendo um Senhor de todos, porquanto a Ele está entregue a direção do rebanho. Mateus anuncia-o nestes termos: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Aqueles que anunciaram Jesus para o povo eram conhecedores do valor extraordinário da presença do Cristo na terra, ao contrário da maior parte dos que o ouviam. Por esse motivo é que eles, os anunciadores, desejaram ouvir e ver, frente a frente, aquele a quem anunciavam. Seria para estes anunciantes a maior glória ouvir a voz dos céus por intermédio de Cristo e ver as belezas e harmonias se expressarem em um só ser, como mensagem de Deus diretamente à terra. E o Mestre de todos os mestres anuncia: eu, por enquanto, não vim trazer a paz, mas a espada. Sim, ele não veio trazer de imediato a paz, mas a espada da palavra, para com ela cortar as velhas árvores ideológicas que não estavam dando mais frutos, e em seguida plantar novas sementes, no sentido de que, com o tempo, as árvores delas nascidas dessem frutos com abundância, restabelecendo a verdadeira paz em todos os corações. E isso requer paciência, fé, tempo e espaço, qualidades estas de que eram dotados os seus discípulos, jardineiros das árvores da verdade para a libertação dos homens. Afirma Jesus nestes termos: antes que o mundo fosse, eu era. Jesus foi o parteiro divino, em cujas mãos sábias a terra deu seus primeiros gemidos de vida, nascida do Sol, a mãe mais velha do sistema planetário. E o amor dele, por variados meios em forma de gravitação, sustenta toda a harmonia. Tinha razão o Divino Mestre em dizer isto, porquanto antes que a Terra aparecesse no cenário cósmico da criação, Jesus já era Cristo e foi entregue a ele a sua direção, os cuidados com a terra e seus habitantes até a consumação dos séculos. E dizia: eu sou maior do que Moisés, Abraão. E diremos: ele foi humilde em falar desta forma. O Cristo é maior do que todos os profetas e mensageiros juntos. É ele o sol das almas que evoluem com a terra. Quanto a aceitar Jesus Cristo como comandante supremo ou não, não modificará o seu amor por todos nós. Isso é trabalho de profundas pesquisas e do Senhor que chamamos tempo. O que mais vemos nas religiões que têm o bem como emblema são galhos da mesma árvore da vida para o mais rápido aperfeiçoamento dos homens, procurando servir instruindo, instruir amando, amando com discernimento, porque tudo está em Deus e certamente o Cristo há de nos espreitar, se já passados tantos anos aprendemos a ajudar sem exigência na grande obra de regeneração da humanidade. E falando-se na ciência em benefício da humanidade, apontamos como exemplos o avião como transporte, o rádio e a televisão como canais para a instrução, a tipografia no serviço da mensagem edificante, o cinema, o automóvel. Não é o Cristo de volta? Na parte espiritual temos o Consolador prometido, o Espiritismo.
Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Reflexões extraídas do livro O Cristo em Nós, psicografia de João Nunes Maia pelo Espírito Miramês, editora espírita cristã, Fonte Viva. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. É tempo de paz, é tempo de semear. E agora, com vocês, o céu e o inferno, com José Pereira. Olá, meus irmãos e minhas irmãs que acompanham o quadro O Céu e o Inferno, votos de saúde e paz, e que Jesus nos guarde na sua harmonia, na sua misericórdia. Hoje temos o capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, que é a obra que estamos analisando. Temos o temor da morte, o capítulo 2, que enfoca as causas do temor da morte e também porque os espíritas não temem a morte. E nos diz Allan Kardec, nesse capítulo 2, o seguinte: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência, a última estação, e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. A crença na imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem, que creem na imortalidade, apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Allan Kardec, nessa metodologia, nessa didática que lhe são tão peculiar, dado que ele era um pedagogo, ele nos questiona por que essa crença na imortalidade é tão disseminada, tão acreditada pelos homens, homem no sentido geral, homens, mulheres, mas por que esse mesmo ser humano se mostra temeroso diante da morte. Por que isso acontece, esse paradoxo? Se ele diz que crê, se essa informação da imortalidade, ela é universal, ela foi trazida todas as tradições religiosas, as tradições espiritualistas, e especificamente para nós, no mundo cristão, por que o temor da morte? Se nós acreditamos na imortalidade, se essa crença é inata, é intuitiva nossa, nós temos esse sentimento do futuro, esse sentimento inato de que algo existe além do túmulo, além da morte física. Nós trazemos conosco esse sentimento. Mas, por outro lado, por que esse temor? Porque há um pavor, vamos dizer assim, em boa parte de pessoas sobre o morrer, sobre a morte. E o próprio Allan Kardec vem em nosso socorro nos dizer que este temor é um efeito da sabedoria divina, da providência divina, e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Esse instinto de conservação, ele é necessário. Enquanto nós estamos no mundo, nós temos esse sentimento, essa ideia do medo, do temor.
Porque enquanto a gente não estiver suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, como contrapeso, a tendência a esse freio ser marcante em nós, porque senão nos levaria prematuramente ao desmerecimento da vida, à negligência, negligenciar o trabalho na terra, o trabalho que precisamos fazer aqui. Nós iríamos menosprezar, desvalorizar, porque a vida na terra, ela tem uma finalidade útil. E se a gente negligenciar essa experiência, se a gente desmerecer, se a gente não tivesse esse freio do temor, conforme Allan Kardec nos diz aqui, que é o efeito, esse temor é o efeito da sabedoria, da providência, a gente ia malbaratar a vida, como até algumas pessoas fazem, deixar de lado o trabalho, que é o meio do nosso aperfeiçoamento, o meio da nossa evolução espiritual, de cumprir a razão maior de estarmos aqui. No Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec trata da questão da encarnação, na pergunta 132 especificamente, ele vai questionar a espiritualidade. Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo de mergulharmos na carne? Né? Estamos aqui no mundo terra, no corpo físico. E os Espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, a nossa vinda à terra, ao corpo físico, tem essa finalidade de fazer chegar à perfeição. E mais à frente ele continua, também a finalidade de suportar parte que lhe cabe na obra da criação. Ou seja, o homem tem que também contribuir, fazer a sua parte, contribuir com a obra da criação. Também quando ele analisa por que os espíritos não temem a morte, ele vai nos falar sobre essa questão, que é o conhecimento, né, a informação que se tem, mas uma coisa interessante, o fato de não ter medo da morte não significa que o espírito está tudo ok, porque nós temos alguma experiência na literatura espírita, no livro Voltaire, por exemplo, que é o livro ditado, é a história do espírito irmão Jacó, que é o Frederico Figner, que ele vem contar a sua experiência depois que desencarna. Era um espírita radicado no Rio de Janeiro, participou da Federação Espírita Brasileira, foi diretor da Federação Espírita Brasileira, era palestrante, era dialogador, conversava com os espíritos nas reuniões mediúnicas. E ele tinha uma certa presunção, uma certa ideia de quando morresse ia voltar e dizer tudo. E não acontece bem como ele queria, e depois de um tempo ele é permitido a trazer as suas informações e volta para nos dizer uma decepção que ele teve, porque não era tudo como ele imaginava, no sentido de que ele desencarnar pelo fato de ser espírita e já está pleno de luz. Não foi bem assim, ele reencontra os companheiros dele, de Federação Espírita Brasileira, da época dele, os contemporâneos. Em certo momento ele vai descobrir que não tinha a luminosidade que os outros espíritos tinham, o Guilherme Ribeiro, o Bezerra de Menezes, o Bittencourt Sampaio, ele não tinha luminosidade como os outros tinham, porque os outros viveram na essência do que aprenderam e ele não. Então ele passa a ter uma vergonha. E é isso que um amigo nos conta, que o espírita não tem medo da morte, mas ele tem vergonha. Sim, porque o medo desaparece, porque ele tem informação. Mas como ele não vive, ou não viveu, o caso do irmão Jacó, não viveu de acordo com o que aprendeu, ele chega no mundo espiritual com vergonha. E nós vamos encontrar na obra, na série André Luiz, na série Manuel Filomeno de Miranda, nas obras de Dona Ivone Pereira, muitas informações que nos dão esse testemunho riquíssimo, uma maravilha. Semeia sempre em paz e com muito amor. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Ele veio, pão da vida.
solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas Ele ilumina, e as nuvens mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, retirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Quando a tristeza chegar e a lágrima apagar a luz dos olhos teus, quando a solidão te encontrar e o pranto sufocar, tua voz lembra de Deus. Busque o Pai em oração, recorda, meu irmão, a estrela a brilhar em meio à escuridão. Esqueça a sombra, busque a luz, aceite a tua cruz, sinta a consolação nos braços de Jesus. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Quando a tristeza chegar e a lágrima apagar a luz dos olhos teus, quando a solidão te encontrar e o pranto sufocar, tua voz lembra de Deus. Busque o Pai em oração, recorda, meu irmão, a estrela a brilhar em meio à escuridão. Esqueça a sombra, busque a luz, aceite a tua cruz, sinta a consolação nos braços de Jesus. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim, o que sofre será feliz, o que chora será feliz, quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim,
chora será feliz. Quem me acolhe para sempre será feliz. Vinde a mim pra ser feliz. Vinde a mim, será feliz. Vinde a mim para sempre será feliz. Não fiques assim, porque o dia findou. A beleza ainda existe, a ternura, o amor. Também a madrugada tem encantos que vêm transformar o teu pranto no sorriso de alguém. No sorriso de alguém. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção. E a vida final tem imenso valor. A riqueza mental traça metas de amor. E no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real vai além da razão, torna o amor sideral, faz de um canto canção e um sol matinal. Abre o teu coração, faz da alma um espelho que reflete emoção. E a vida final tem imenso valor. A riqueza mental traça metas de amor. E no brilho do teu olhar, a certeza a sorrir. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. O amanhã e não precisa ser aqui. O amanhã existe, mas não precisa ser aqui. A cura real. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Ele Veio e Vinde a Mim, na voz de Adriana Coelho, e A Cura Real com Ana Cláudia Bentecourt. É essencial semear a bondade, espalhando alegria onde estivermos. Estudando as parábolas com Severino Celestino. Olá, meus amigos do programa Semear. Hoje damos continuidade ao nosso estudo das parábolas. Iniciamos a parábola do joio e do trigo e no programa passado fizemos apenas uma introdução. Hoje vamos aprofundar um pouco. Essa parábola foi comentada no último capítulo, como nós falamos, que ela está contida
no Sermão das Parábolas de Mateus, que é o capítulo 13. Assim, nós iniciamos no primeiro contexto, porque se refere a símbolos correlacionados à agricultura. E ainda assim, por que o trigo e não uma outra espécie? Para a gente ter uma resposta a essa pergunta, a gente vai ter que voltar àquilo que nós falamos, a primeira revelação. Nós vamos ao livro do Deuteronômio, que é o quinto livro trazido, escrito por Moisés, no capítulo 26, versículo 1 e 2. Lá nós vamos encontrar a seguinte recomendação de Deus a Moisés. Quando tu vieres para a terra que teu Deus, teu Senhor, está te dando como uma herança, ocupando-a e assentando nela, tu tomarás os primeiros frutos do solo produzidos pela terra que o teu Senhor tem te dado. Então aqui nós já vemos uma referência ao povo do hebreu, ou povo de Jesus, ao sair do Egito, da escravidão, que vieram para a terra prometida, eles começaram a receber observações. Eles ganharam a terra de Canaã, e eles já começaram a receber orientações de como agir nessa terra. No dia que você tomar posse nessa terra, que começar a produzir, nesse dia é necessário colocar os primeiros frutos ou as primícias em uma cesta e levá-lo a um lugar específico que esteja associado ao nome de Deus. Então, só para vocês terem uma ideia da importância dessa revelação, Divaldo tem uma obra chamada Primícias do Reino, que fala exatamente das questões relacionadas com os ensinos de Jesus, a ligação que há entre a primeira e a segunda revelação. Pois bem, eles são orientados a pegar as primeiras primícias, os primeiros frutos do seu lucro da terra. Daquele lugar, iremos contar que o seu escolhido no antepassado era um caldeu que desceu até a terra do Egito. Esse escolhido no antepassado entre os caldeus era Abraão, que foi de lá, de Ur, na cidade de Ur, na Caldeia, que ele foi chamado por Deus para ser o pai do povo hebreu. Abraham, a palavra Abraão no hebraico significa pai de uma nação. Ave é pai, Yam é povo, então pai de um povo. Então, daquele lugar iremos contar que o seu escolhido no antepassado era um caldeu que desceu até a terra do Egito. Nessa terra ele se multiplicou, se tornou um grande povo e encontrou o amargor da escravidão. Depois de clamar a Deus, ele libertaria o seu povo da condição de escravo e os conduziria pelo deserto até que entrassem à terra de Israel, produzissem nessa terra e entregassem os primeiros frutos. Aqui, meus queridos, nós entendemos que esses primeiros frutos possuem um nome, que o hebreu chama, é um nome em aramaico, que é utilizado até os dias de hoje, que o povo judeu utiliza, e que está lá no tratado do Talmud, que é um livro judaico, e chama-se, o nome que se dá é Bikurim, ou primícias, referindo-se aos primeiros frutos da terra. Então, quando o povo de Israel entra à terra, cultiva, dela nascem os primeiros produtos, os primeiros frutos, e esses são reservados a Deus. Pegar qualquer fruto e colocá-lo em qualquer lugar, não é assim. É preciso que se tenha um recipiente, uma cesta, que em hebraico se chama kli, que é um recipiente, é um vaso. E esse recipiente é algo que deve ser preenchido com intuito. E, portanto, se o espírito humano é uma terra, já que Jesus está falando da semeadura nos corações e nos espíritos das pessoas, então aqui estamos falando da terra do espírito. O recipiente que devemos colocar os primeiros frutos é o kli, e este kli é o nosso corpo físico, que é o hóspede do nosso espírito. Os frutos que são depositados nesse corpo, neste kli, para que ali fique todo o aprendizado que obtivemos na erraticidade, que é o nosso período de uma encarnação a outra, para um espírito imperfeito. É assim, meus queridos, que o aprendizado pode ser assimilado.
Ele deve ser conquistado no mundo material através dos desafios que são colocados para cada um de nós. Para melhor esclarecermos o uso dos termos, vamos contextualizar como sempre. Ainda fica a questão, e por que o trigo? Essa é a grande pergunta. Para isso, vamos entender melhor as primícias. Elas também são discutidas no livro do Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 7 a 10. Aqui vocês estão vendo como a gente precisa de conhecer a primeira revelação para poder entender a segunda e a terceira. E nós vamos continuar, se Deus quiser, no próximo programa, semear com o significado do Deuteronômio 8, de 7 a 10. Que Jesus fique conosco, muita paz e até o próximo programa. Semeando a fé para uma manhã melhor. Para saber mais sobre os Amigos da Luz, acesse o canal de vídeos deles no YouTube. Vale muito a pena conferir. Cara, só pode ser coisa de espírito obsessor. Deve ter algum colado aqui. A energia tá muito ruim, cara. Tá péssima. Mas sabe que eu atraio isso, né? Eu atraio esse tipo de coisa. Ah, tá cheia. Todos os obsessores do mundo estão atrás de você. Você é o centro do universo, né? Que isso? Que isso não, meu amor. Eu sou uma pessoa. E você me conhece há muito tempo. Mas isso não vem ao caso, não, tá? Eu vim aqui porque você tá nesse astral aí pesado, essa coisa negativa. Vamos levantar esse astral? Vamos? Quem é você? Sou Jorge, seu obsessor. Aliás, quase ex-obsessor. Por que quase ex? Porque eu não tô te aguentando mais. É todo dia isso. Ai, meu obsessor, fica sugando minhas energias. Minha querida, eu tenho outras pessoas pra obsediar, outras vidas pra gerenciar. Você não é o centro do mundo. O que tá acontecendo, hein? Tá acontecendo, criatura, é que esse seu peguete aí, que você já foi, terminou 500 vezes, já foi, entendeu? Já largou você e você fica aí pelo casa, chorando pelos cantos, comendo um pote de sorvete. Você tá comendo leite em pó? É que acabou o sorvete. Que decadência, criatura. Aí fica ouvindo Marília Mendonça, Sejão. Acorda, Pedro. Ai, cara, você nem me conhece, nem te conheço. Me dando lição de moral. Você não conhece? Para de palhaçada. O negócio é que você fica me cobrando atenção plena. Eu não posso te dar atenção plena. Aliás, atenção plena é uma meditação. E você deveria fazer isso, entendeu? Cuidar da sua saúde mental. Quem é você pra me falar de saúde mental? Eu, hein? Obsessor feio, xixelento, horroroso. Querida, não fica me elogiando que você não vai me conquistar com isso. Pelo amor de Deus, reage, bota um cropped. Esse meme do cropped tá velho já saturou. Óbvio que saturou, né? Você passa o dia todo no Twitter. Cara, eu tô de TPM. Tô na bad. Dá um tempo, cara. Eu sei que TPM é uma coisa muito chata na vida da mulher, mas Sabrina, seu ciclo dura 5 meses. Porque 2 semanas atrás você tava de TPM e você tava melhor do que tá agora. Cara, tu sabe meu ciclo. Nem o Manuel conhecia meu ciclo. Não me conhecia bem assim. Pelo amor de Deus, esquece Manuel, criatura. Vai fazer alguma coisa por você. Vai ler um livro, yoga, comer, rezar, amar. Vai. Cerâmica. Você não gosta de cerâmica? Eu gosto, é legal. Então, fica bem, porque quem sabe quando você estiver bem, eu volto pra sugar sua energia, te jogar no chão, te deixar mal. Porque você é assim, eu não gosto de ficar chutando cachorro morto, entendeu? Me ajuda a te ajudar. Você tá indo embora? Tô. Tá terminando comigo? A garota volta, não ficar mandando áudio pra você mesmo, vai. Não era pra mim, era pra uma amiga minha. Amiga. Cara. Você? Sou seu obsessor. Peraí, cadê o Jorge? Ah, ele saiu de licença, porque você sugou tanta energia do bichinho, tanto, que ele tá murcho. Sabe aqueles cheetos pisados no chão do ônibus? 6 horas da tarde, todo mundo pisando ali? É o que você fez com ele, você suga a energia dos outros. Você é obsessor, eu dou 5 minutos do teu lado. Eu já tô aqui quase morrendo da pressão baixa. Posso fazer meu trabalho? Posso tentar? Obrigado. Vamos juntos, eu e você, no programa Espírita Semear. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Busque dentro de si sua realidade. Não tenha medo
necessidades. Fazendo assim, você vai compreender que já possui o que precisa para crescer. Somente assim você vai encontrar o caminho da verdade da vida que está sempre a brilhar. Laia, laia, laia. Vá fundo no seu coração, transcenda nesta viagem. Busque com equilíbrio suas necessidades. Fazendo assim, você vai compreender que já possui o que precisa para crescer. Somente assim você vai encontrar o caminho da verdade da vida que está sempre a brilhar. Laia, laia, laia. Só há um caminho para nós, é acreditar em Jesus. Ele nos conduzirá aos páramos da mais linda luz. Jesus manda o Consolador, promessa do seu amor. Somos no presente o cristianismo renovador. Não nos abate a tristeza e nem as decepções. Guardemos todas as lágrimas com alegria nos corações. Ceareiros da última hora, devemos nos fortalecer na verdade, no amor e no bem, aguardando o milênio de glórias que vem. Só há um caminho para nós, é acreditar em Jesus. Ele nos conduzirá aos páramos da mais linda luz. Jesus manda o Consolador, promessa do seu amor. Somos no presente o cristianismo renovador. Não nos abate a tristeza e nem as decepções. Guardemos todas as lágrimas com alegria nos corações. Ceareiros da última hora, devemos nos fortalecer Na verdade, no amor e no bem, aguardando o milênio de glórias que vem.
Tudo amor, Pai. Que guia a um porto seguro, a quem desafia a navegar nos mares bravios, nos se conhecer, orienta nos conflitos que explodem como um grito quando aflora em nós nosso verdadeiro ser. Nunca nos deixará só, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor, nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Os raios de um sol a iluminar os caminhos que nos levam a crescer. Os raios de um sol a orientar os caminhos que nos levam ao saber. Nunca nos deixará só, nos ensina a plantar a semente do amor, a perdoar sem nenhum rancor, nos mostra que a dor tem sempre algo a dizer, a semear a paz entre irmãos e preparar a nova geração. Os raios de um sol a iluminar os caminhos que nos levam a crescer. Os raios de um sol a orientar os caminhos que nos levam ao saber. Ouvimos nesse bloco as músicas Busca a Verdade, Hino ao Consolador e Sol Nascente, com o grupo Caravana de Amigos. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz
Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. A dica de leitura de hoje é o livro Parábolas de Jesus, Texto e Contexto, de Haroldo Dutra Dias. No ensino oral de Jesus, a palavra humana atinge o fulgor celeste. Parábolas, metáforas, enigmas, provérbios, toda sorte de linguagem figurada pronunciada ao embalo da antiga poesia hebraica, cheia de ritmo e sonoridade. O leitor perspicaz sempre adentra o território de um livro munido de sua caixa de ferramentas, utilizando os métodos de interpretação de acordo com os desafios encontrados durante a leitura. A compreensão, porém, ultrapassa a técnica e requer um leitor sensível à forma, ao material da composição e ao conteúdo. Parábolas de Jesus, Texto e Contexto é um convite ao desenvolvimento desse conjunto de sensibilidades indispensáveis à leitura de uma obra evangélica. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. E agora vamos de Casas Espíritas. Na cidade de Patos, Paraíba, nós temos o Núcleo Espírita Chico Xavier, na rua Antônio Félix, número 1021, bairro da Vitória. As palestras públicas aos domingos, 19h30. E também na cidade de Patos, o Centro Espírita Cícero Bezerra, na rua Cândido das Laranjeiras, número 165, bairro Belo Horizonte, Patos. Palestras públicas também aos domingos, 19h30. Olá, queridos amigos, ouvintes do programa Semear. Quanta coisa maravilhosa nós não ouvimos hoje, não foi verdade? E com a companhia de vocês, sempre fica melhor ainda. E chegamos ao momento da reflexão semanal. Hoje nós trazemos uma mensagem do site oconsolador.com.br com o título Petição a Jesus, poema de Maria Dolores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vamos juntos beber desta fonte de poesia. Senhor, perante os que se vão, sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento, que carregam consigo por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhes seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira de inibição, de forma de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me dês, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço os ouvidos em que o discernimento se me apura ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Concede-me, porém, o privilégio de repartir o amor com quem me assistes, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedestes para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano em demanda ao progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia entre as provas do mundo.
Agradeço-te o lar que me descansa, no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te lado a lado, num concurso espontâneo dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente por tudo que, em teu nome, o caminho me traz. A compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência e a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão de tudo o que me des. Ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Fiquemos com essa bela mensagem e, como sempre, um beijo no coração, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A passagem que trazemos hoje, que nos faz recordar o que nos exemplificou Jesus, está no Salmo 127. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é uma recompensa. O que o Cristo deixou de herança para nós é que devemos nos amar como irmãos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.